amados colegas floresteiros e floresteiras de plantão. Eu me chamo Débora e juntamente com a minha colega Marjorie Elisa estamos dando início a mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta. E juntamente com este episódio estamos iniciando aí mais um semestre na UTFPR de Dois Vizinhos, o terceiro semestre do ano de 2021, e nós aqui da equipe esperamos que todos vocês estejam animados, descansados e com muita força de vontade para vencer mais essa batalha nesse ano atípico que todos nós estamos vivendo. É isso aí, Débora, e para o pessoal aí começar o novo semestre de 2021 com estilo atualizado, nós aqui da equipe do podcast Caminhos da Floresta preparamos um episódio mais que especial aí, em parceria com alguns colegas aí do curso de licenciatura em Biologia, aqui da nossa TFPR de Dois Vizinhos mesmo. Então a galera se empenhou e produziu um material mega bacana aí sobre o panorama atual do desmatamento no Brasil. Assunto este tão falado aí como as queimadas no Pantanal, desmatamento na Amazônia. Então a gente vivenciou várias plataformas isso. Então se você não souber, você não vai. Então acompanhe a gente até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí, Marjorie e Elisa. E eu aposto que o pessoal aí de casa ficou super curioso para saber mais sobre esse assunto, principalmente porque o pessoal da biologia caprichou nesse episódio. A Camila Esser, aí, nossa colega, entrou em contato com o professor Fernando Bechara, que é especialista da área, para falar mais sobre, discutir, falar sobre as atualidades referentes a esse tema aí tão polêmico vivenciado aí no nosso país. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Camila e juntamente com os meus colegas Douglas e Paula, através de uma série de podcasts, estaremos conversando com vocês sobre um assunto que tem sido muito debatido atualmente, o desmatamento. Esses episódios são produtos de um projeto elaborado por nós, que é voltado para o ensino de biologia. Ele foi desenvolvido para a disciplina de Projeto Integrador 2, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR-DV. Essa série vai ser apresentada no podcast Caminho da Floresta. E para começarmos com chave de ouro, convidamos o professor Fernando Bechara, que possui uma vasta experiência na área de restauração florestal. O professor Bechara é engenheiro florestal formado pela Exalc da USP, é mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Recursos Florestais também pela Exalc e possui pós-doutorado em Recuperação de Áreas Degradadas pela Universidade do Havaí, além de um pós-doutorado em Ecologia Aplicada pela Universidade da Califórnia. Bom, professor, primeiramente eu agradeço muito sua participação aqui com a gente e atualmente a gente tem ouvido falar muito em desmatamento, né? Diariamente a gente vê nos noticiários sendo relatado o aumento dos índices de desmatamento, principalmente aqui no Brasil. Na sua opinião, o desmatamento poderia ser considerado o principal problema ambiental enfrentado pela humanidade atualmente? Olá a todos, eu agradeço aí o convite para estar participando desse podcast. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o principal problema ambiental enfrentado hoje, né, e na verdade já há algum tempo pela humanidade, é sem dúvida nenhuma o aquecimento global, né? Inclusive, o ano passado foi anunciado pelos cientistas aí de vários países, né, que foi decretado, né, o ano passado, o estado de emergência climática global, né, isso antes da pandemia, né. A pandemia acabou ofuscando esse grande problema ambiental que a gente tem, que é o aquecimento global. E o desmatamento é um dos fatores, né, que contribui, um dos principais fatores aí que contribui para o aquecimento global, né, juntamente aí com fontes de energia principalmente baseadas em petróleo, carvão mineral, né, combustíveis fósseis, a questão do aumento desenfreado da população humana, né, questões de alimentação baseada em carne de gado também, poluentes, né, de indústrias. Então são alguns fatores, e o desmatamento principalmente de florestas tropicais, e a gente fala principalmente do Brasil, né, seria o principal contribuidor aí para o aquecimento global na questão de desmatamento, né? Então, agora, se você atrelar a questão da pandemia, ou de pandemias em geral, né, ou seja, de vírus que vão pulando de animais silvestres para outros animais silvestres até chegar no ser humano, né, ou de animais silvestres para animais que são confinados e produzidos em larga escala pelo homem.
Nesse sentido, o desmatamento também pode ser considerado aí, né, como um importante componente que vai contribuir para o surgimento de pandemias, né, de novas pandemias ou para o agravamento dessa própria pandemia. Pode estar relacionado, né, nós estamos falando a nível teórico, né, mas faz todo o sentido ecológico, né? O que é o desmatamento? O desmatamento é o que a gente chama de supressão de hábitats, né? Então, se você suprime, ou seja, se você acaba com os hábitats, né, dos animais e daqueles também vírus, né, vamos falar de vírus principalmente, que vivem naqueles animais, esses vírus tendem a ir saltando, né, para outros animais e principalmente para quando a gente faz produção em larga escala, né, como eu comentei, né? Então, no caso da pandemia aí de Covid-19, a teoria mais aceita aí é que foi provavelmente um vírus que saltou de um morcego para talvez um pangolim, né, que seria um tipo de tatu, né, que daí é produzido, enfim, consumido pelo homem e acaba saltando para o homem. Então, será que se a gente tivesse florestas e hábitats conservados, né, para esse vírus estar ali, né, com a população bem controlada naturalmente, né, nos morcegos que estão ali com populações conservadas numa floresta, será que esse vírus saltaria, né, para outras espécies até chegar no ser humano? Então essa é uma pergunta importante que está relacionada ao desmatamento, né? Então você vê que a questão da biodiversidade também é muito importante e está relacionada ao desmatamento, né? Não só a questão do aquecimento global, né? Porque o desmatamento, a gente sabe que libera, né, gás carbônico e outros gases de estufa aí na atmosfera, né? Então, concluindo, eu diria que o desmatamento é um fator extremamente agravante se você considerar essas duas vertentes de análise, né, a questão do aquecimento global, né, e do aumento de probabilidade de pandemias para o ser humano, né? Então, nesse sentido, o desmatamento poderia ser considerado o principal problema, vamos dizer, socioambiental ou de saúde humana, né, e ambiental enfrentado pela humanidade. A gente sabe que o bioma Mata Atlântica é um dos mais devastados do Brasil, né? Segundo a SOS Mata Atlântica, restam aproximadamente 12% do bioma só de floresta nativa. Mas atualmente, muito tem se falado sobre desmatamento com foco na Amazônia, né, deixando mais o desmatamento nos demais biomas ofuscado. Qual seria o motivo dessa atenção estar voltada apenas a esse desmatamento nesse bioma? A questão da Amazônia é hoje uma questão internacional, né? Você tem uma pressão internacional muito grande, né, cobrando do Brasil, né, essa questão da conservação da Amazônia, porque a Amazônia é a grande floresta tropical mundial, né? Enfim, e o Brasil detém a maior parte da Amazônia, né? Embora as áreas mais conservadas da Amazônia já nem estão mais no Brasil, estão nos países ali vizinhos, né? E pega ali uma parte ali ainda, vamos dizer assim, ocidental da Amazônia, né? Mas a Amazônia Oriental, ali a região que a gente fala do arco do desmatamento, né? Ali Pará, Mato Grosso, ali a Amazônia virou um queijo suíço, né? Ela está sendo cada vez mais degradada, né? Aos poucos, você vai abrindo e parece que realmente essa é uma história que o Brasil nunca conseguiu controlar e ultimamente está pior ainda, né? Porque os níveis de desmatamento estão aumentando cada vez mais, né? E o mundo tá de olho, porque quando você fala em Amazônia, então a gente estava falando de biodiversidade, né? A Amazônia é o principal, vamos dizer, celeiro, entre aspas, aí, de biodiversidade do mundo, onde você tem a maior quantidade de espécies, né? Falando de ecossistemas terrestres, né? Ou seja, ali é um grande banco genético, né, para novas descobertas de remédios, produtos e etc, né? Então, nessa questão é muito importante. Obviamente que na questão de aquecimento global, ela é muito importante, né? Porque
não naquela noção mais antiga de que é o pulmão do mundo, né? Porque ela tem dados mostrando aí que basicamente ela acaba consumindo ali todo o oxigênio que ela produz, né? E a tendência, inclusive, é ela começar a soltar mais carbono do que sequestra, né? Então, com esse desmatamento. Mas ainda é um grande estoque de carbono do planeta Terra, né? Então, está ali estocado nas árvores, nas folhas, nos troncos, no solo, nessa ciclagem de nutrientes que vai acumulando carbono no solo. Então, a partir do momento que você desmata, você está liberando esse carbono ali que estava preso na parte aérea da floresta e também maior quantidade ainda presa no solo, que vai para a atmosfera, né? Causando aquecimento global. Então, por isso se fala muito em Amazônia, né? Uma pela questão do aquecimento global e outra pela questão da biodiversidade, né? Essas acho que são as duas principais questões aí, pelo motivo como a gente estava falando antes, né? Que o principal problema ambiental no mundo hoje está relacionado justamente com o aquecimento global, né? E essa questão, né, de pandemias também eu coloco como poucas pessoas têm falado sobre isso, né? Mas eu coloco a pandemia, como a gente comentou antes, como um problema ambiental também. Com certeza o desmatamento da Amazônia é um problema de impacto mundial. Interessante é que o cenário internacional tem muito mais preocupação que o próprio Brasil, o governo brasileiro, enfim. E já tem dados, né, que somente em 2020 mais de 1 milhão de hectares foram perdidos, né, de florestas. E as estimativas aí é que para até final deste ano de 2021 essas taxas se elevem até 43%. Professor, diante dessa sua experiência como restaurador florestal, existe alguma chance da gente recuperar toda essa floresta, toda essa biodiversidade derrubada através das técnicas de restauração? A recuperação de uma floresta que foi derrubada, ela, infelizmente, é difícil dizer isso como restaurador florestal que eu sou, né? Trabalho com restauração florestal, estudo isso há muitos anos, mas não tem como você recuperar a floresta que você tinha originalmente, né? Isso é uma utopia, né? Então, para você restaurar ali uma floresta para que ela volte a ter todos aqueles componentes originais que ela tinha, espécies raras, ameaçadas de extinção, endêmicas, isso pode levar séculos ou, em alguns casos, alguns milênios, sabe? Então a floresta demora muito tempo para se formar, para crescer, para se desenvolver e para atingir o que a gente chama de um estágio clímax, né? Então, não tem como você compensar, né? A gente fala em compensação ambiental. Vamos desmatar uma área e vamos plantar uma outra área para compensar esse dano ambiental. Isso ecologicamente não existe. Você perdeu aquela floresta e ela nunca mais vai existir. Você fez ali extinção pode ter feito ali uma extinção local de espécies e vai demorar muito. O tempo de vida da floresta não é a mesma escala de tempo humana, né? Nossa escala de tempo humana vai de 0 a 100 anos, né? Basicamente. Aí, né? Uma floresta com 100 anos, ela está começando a atingir ali o estágio mais clímax dela, mas ela vai demorar muito tempo ainda para resgatar toda aquela diversidade das populações, falando de genética, inclusive. Nossa, aí se a gente incluir o componente da genética, né, são alguns milênios realmente que você vai precisar para recuperar a floresta. Agora, isso não significa que a gente tem que falar, então não dá para fazer, então não vamos recuperar, não vamos, né, trabalhar nesse sentido. Não, a gente tem que restaurar, né, principalmente na questão do aquecimento global, né? Então a gente tem que sequestrar carbono, né? E as florestas plantadas, quando eu falo plantadas, mesmo as florestas plantadas para diversos fins aí, né? Tanto para restauração florestal como até para eucalipto e pinos também são bons sequestradores. É claro que no caso do eucalipto e pinos, se você queimar
aquela madeira para produzir, por exemplo, papel, você vai estar devolvendo esse carbono para a atmosfera, embora muito do carbono vai ter sido incorporado no solo, né? Então, recuperar a floresta que a gente tem hoje não é possível. O que é possível é a gente mitigar, ou seja, minimizar esses processos de aquecimento global, né, via restauração florestal, minimizar esses processos de perda de biodiversidade, de escape de doenças e pragas via plantio de florestas, né, mas a gente não vai ter mais o que a gente derrubou. Acho que é bem interessante a gente deixar bem claro essa questão de que, por mais que existam técnicas para se restaurar florestas, a gente jamais vai conseguir chegar no patamar de uma floresta original, né, natural. Mas a restauração florestal está aí para ajudar a gente a tentar viver num planeta melhor de novo, né? Professor, para finalizar, o que você acha que seria necessário para o Brasil passar a controlar esses desmatamentos e se preocupar de uma maneira mais intensa em conservar o que resta de floresta nativa mesmo, né? Você acha que a gente pode ter alguma esperança para esse panorama brasileiro melhorar em relação ao desmatamento e ao meio ambiente numa perspectiva geral? Na minha opinião, a melhor estratégia de você fazer com que não haja desmatamento é fazer com que o produtor rural enxergue que a floresta pode gerar e deve gerar serviços e produtos, né? E o principal serviço é justamente isso que a gente está conversando, o serviço ambiental, né? É o sequestro de carbono, a produção de qualidade de água, a garantia, né, de você manter a biodiversidade, né, além dos produtos florestais, madeireiros e não madeireiros que podem ser explorados de forma sustentável em determinadas situações. Então, eu acho que enquanto o produtor rural, né, não receber dinheiro, né, pela conservação da floresta, por manter a floresta em pé, ou por restaurar a floresta, dificilmente a gente vai ter a conservação das florestas e frear o desmatamento. O Brasil, infelizmente, ele não tem essa cultura, na minha opinião, essa cultura florestal, falta muito para o brasileiro. O Brasil é um país que tem a cultura agrícola, né, de você abrir áreas para plantar agricultura e fazer pecuária. Nossa tradição é essa, a tradição do desmatamento, né? Que começou lá com o primeiro ciclo de produção no Brasil, que foi do pau-brasil, né? Desmatamento do pau-brasil. Então é complicado, né? Eu acho que a cultura florestal, a cultura de que você pode e deve fazer o manejo sustentável das florestas, né? Para a produção, principalmente de produtos não madeireiros, né, e serviços ambientais, é uma coisa que a gente ainda tem que evoluir muito, assim, sabe? Agora, a esperança sempre tem que existir, né? Se você não tiver esperança, acho que não sei nem se tem motivo para a gente estar aqui, né? Então, a esperança tem que existir, a gente tem que buscar, né, formas de melhorar, né, tanto localmente como ter uma ação local, né, mas pensando no global. E a grande esperança é, como eu falei, a Política Nacional dos Serviços Ambientais, que foi lançada agora em 2021. Né, então essa acho que é a grande esperança. O problema é que foi lançada essa política que a gente já estava aguardando há mais de 10 anos, né? Mas ela não trouxe assim grandes avanços ou grande difusão na sociedade. A sociedade nem falou sobre isso mesmo. Muito dos problemas ambientais, né, e das soluções ambientais estão sendo ofuscadas hoje pela pandemia, né? Então parece assim que a humanidade esqueceu, né, do aquecimento global e botou todos os olhos na pandemia, né? Mas o aquecimento global está aí, né? E cada vez mais forte.
Então, assim, a esperança, eu acho que, de novo, passa pela política, né? Enquanto a gente não escolher políticos, né, que estão, governantes aí, que estão preocupados com a questão ambiental, não tem como a gente avançar. E por mais tecnologia que a gente tenha, conhecimento, ciência, né, se o governante não usa a ciência, não tem como você evoluir como sociedade, né? Nem nacionalmente, nem internacionalmente. Então, acho que a esperança passa muito, assim, a nível de Brasil, pela política nacional de serviços ambientais, né, que está aí já em vigor, mas colocar isso em prática, né, e cobrar isso do governo, né, isso não está acontecendo, não está evoluindo na prática. E num nível mais amplo, acho que não tem como fugir realmente das questões políticas aí, né, e a sociedade acordar que o nosso planeta é pequeno, assim, para o tamanho da população humana, né, que vem aí cada vez mais maior e com uma pegada ecológica maior, quer dizer, cada vez mais impacto ambiental vai ter, né? Não tem como você acabar com o aquecimento global, né? O que você pode é minimizar e tentar prolongar de uma forma o melhor possível, o mais saudável possível, né, a sobrevivência da humanidade no planeta Terra. Como bons brasileiros que somos, né? Não vamos perder a esperança então, né, professor? Bom, pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Queríamos agradecer imensamente ao professor Fernando Bechara pela participação e por contribuir muito aí com a construção desse episódio. Muito obrigado por estarem aqui dedicando aí o tempo de vocês aí para me escutar, né? E a gente sempre fica muito grato aí, né, por estar podendo falar e conversar sobre questões ambientais e tentar, né, sensibilizar de alguma forma os ouvintes, né? Muito obrigado, fiquem bem, protejam-se e até a próxima. Muito obrigada a você, ouvinte, que dedicou um pouquinho do seu tempo aí para nos ouvir. E fiquem ligados que em breve vem mais um episódio da nossa série sobre desmatamento. Até mais! E aí, pessoal, curtiram? Nós aqui do podcast achamos muito interessante. O pessoal da Bio mandou super bem. Então fiquem ligados que vem mais por aí. Se cuidem e até lá!